Aqui tem muita diversão, aqui tem muita informação, uma alegria que contagia você. É o rádio onde você fala e se vê. Rádio Chapecó, a sua paixão. A rádio do coração, coração. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia amigos, bom dia amigas. Está começando agora mais um programa Hora Espírita. O programa Hora Espírita vai ao ar todos os sábados pela manhã, das 8 às 9 horas, aqui pela Rádio Chapecó. Está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Em cada programa, um tema diferente. O tema do programa de hoje é a nova era à luz do Espiritismo. E convidamos você, nosso ouvinte querido, para participar do programa. Você pode enviar a sua pergunta ou comentários pelos nossos canais de comunicação. Pelo telefone da Rádio Chapecó, 2049-1212, que também é o WhatsApp, ou na live do Facebook da Rádio Chapecó. Lembrando que todas as perguntas serão respondidas sempre à luz da doutrina espírita. Já estamos ao vivo, então, no Facebook da Rádio Chapecó e também na página Hora Espírita Chapecó. Lá você pode ver, ouvir e interagir conosco. Participe! Hoje no estúdio, este que vos fala, Mauri Busato, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, e também conosco no programa de hoje a nossa amiga Franciele de Lima, a Pola, da Sociedade Espírita Leucádio José Correia, e os nossos amigos Ayrton Rigoto, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, e Josué Gamborge, da Associação Espírita Nosso Lar. Bom dia, Pola, Ayrton, Josué, bem-vindos. Bom dia, Mauri. Bom dia, Ayrton. Bom dia, Pola. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos que nos escutam, que tenhamos um bom dia hoje. Bom dia. E bom dia, claro, a Jéssica, que está do outro lado aí, no controle. Queremos também cumprimentar você, ouvinte, que nos acompanha pela Rádio Chapecó, na frequência 1330 AM ou na internet, pelo site da radiochapecó.com.br e também, então, pelo Facebook da Rádio Chapecó ou na nossa página Hora Espírita Chapecó. Sejam todos bem-vindos, sintam-se em casa. Agora convido a todos para ouvirmos juntos o recado do nosso apoiador, que permite que esse programa vá ao ar todos os sábados, a Scala Construtora. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Você está ouvindo a Rádio Chapecó e estamos apresentando o programa Hora Espírita. Como dito na abertura, em cada programa é abordado um tema diferente. O tema de hoje, a nova era à luz do Espiritismo. Allan Kardec, no livro A Gênese, relata: dizem-nos de todas as partes que são chegados os tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para regeneração da humanidade. Então, esses acontecimentos anunciados há muito tempo trarão consigo uma nova era para a humanidade?
marcado por avanços não apenas científicos e tecnológicos, como vemos hoje, mas sobretudo por mudanças morais e espirituais? Podemos dizer que estamos vivendo um momento de transição planetária, com impacto nas esferas coletivas e individuais. Por isso, no programa de hoje, vamos debater sobre como o Espiritismo pode contribuir para este progresso da humanidade e nos auxiliar na construção desta nova era, onde o bem será predominante. Eu vou repetir: o bem será predominante. E para começar nosso debate hoje, perguntamos ao Josué: anúncios de que a humanidade passaria por momentos de profundas mudanças são registrados há muito tempo. Por que o Espiritismo entende que estes tempos são chegados na atual fase da humanidade? Podemos esperar grandes cataclismos? Mauri, a proposta do Espiritismo para essa nova era não passa pela ocorrência de cataclismos e cenários apocalípticos que muitas vezes a gente assiste nos filmes de Hollywood, não é? Passa distante desse ponto. A transição, os novos tempos ou uma nova era, não é marcado do ponto de vista físico ou da estrutura orgânica da Terra, mas sim é marcado por um novo padrão de pensamento da humanidade. É marcado por uma nova consciência, por um despertar de consciências. Qual seria esse divisor de águas? Veja, vamos fazer um paralelo entre duas áreas de conhecimento, ou duas áreas de progresso. O progresso material e o progresso espiritual. Nós verificamos hoje uma onda de progresso material extraordinária. Desde a Revolução Industrial, a Revolução Tecnológica, ela tem sido absurdamente aguda. No século XX, da mesma maneira, né? Nós vivemos hoje momentos de tecnologia que nos permite fazer excursões interplanetárias. Já está se pensando em fazer excursões para Marte, excursões para a Lua. Ou seja, não há dúvida de que nós atingimos a culminância do ponto de vista intelectual e material. E continua avançando. Ninguém sabe como é que vai ser o celular daqui 2 anos. Exatamente. Um notebook. Exatamente. Já está sendo construído um outro equipamento. Exatamente. Né? Quem é que imaginaria há 20 anos atrás, 20 anos atrás, que eu diria para o Mauri o seguinte: olha, se o meu filho estiver estudando na Itália, eu conseguirei ver e ouvir, falar com ele em tempo real, ao vivo, por uma tela de celular, ou por uma tela de um aparelho que se chama celular, sem fio, enfim. Muito bem, só que qual é a proposta e qual é a mensagem por trás dessa nova era? Nós precisamos despertar o homem espiritual, o progresso moral. Então nós temos de um lado o homem material, que anda muito bem, obrigado, né, no seu avanço científico e tecnológico, mas o homem moral não tem acompanhado, o progresso moral não tem acompanhado a mesma velocidade do que o progresso intelectual. Então, de fato, nós estamos num tempo de transição, não é? A literatura espírita diz de modo muito claro que nós estamos rumando de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. Então, é preciso acordar para os valores do espírito. Essa nova era é de um novo homem, um homem que se entende, um homem que tem autoconhecimento, um homem que desvia um pouco o foco do materialismo para cuidar dos valores espirituais. E como é que nós passamos a esse processo de aprendizado? Como é que nós vamos nutrir o homem espiritual? Por meio do Evangelho, o Evangelho do Cristo. Então não esperem cataclismos, não esperem fim do mundo. Não é? É natural os vulcões, né, os maremotos, os tsunamis, isso é natural porque a Terra é um organismo vivo. A Terra, ela sofre acomodações de tempos em tempos.
não é verdade? Então, mas o mundo não vai acabar. O Espiritismo nos diz que o Deus fez esse planeta com toda essa maravilha, e quanto tempo durou para chegarmos nesse estágio seria um desperdício e uma atitude não inteligente, ele produzir toda essa maravilha e aí apertar um botão e destruir tudo. Meus amigos, a nova era é a era do espírito imortal, que o Espiritismo vem trazer para nós essa realidade, essa certeza de que nós somos espíritos imortais. Josué, se a gente for pensar em cataclismos, físicos não acontecerão, mas já estão acontecendo cataclismos interiores, vamos dizer assim. Morais. O homem velho, ele está vivendo esse cataclismo interno, né? Essa reforma interna que nós somos chamados. Logo, não se via há tanto tempo atrás problemas tão importantes como a depressão e a ansiedade. Ora, isso é o homem novo querendo desabrochar. Nós precisamos aprender a trabalhar com os nossos conflitos. Então, se haverá conflitos, sim, mas internos, não externos. Ele falou despertar o homem moral. Ayrton, tu queria falar? É justamente isso, a palavra, eu ia falar exatamente a mesma coisa que a Paula falou. O cataclismo, ele é moral. Realmente, estamos sendo, de certa forma, até atropelados, né, por essa necessidade de sermos pessoas melhores. Porque estão chegados os tempos para que o planeta Terra tenha nele pessoas moralmente mais elevadas. Seria isso, verdade, né? Mauri, só lembrando de uma questão interessante que eu vi essa semana ainda, falando sobre esses tempos modernos, e falava sobre os costumes em Londres, né? Por exemplo, Londres, um país extremamente avançado, e aí o tema, ali a programa de televisão passava em torno disso, que as mídias, as redes sociais, elas aproximam pessoas distantes, mas afastam pessoas próximas. Então, a preocupação com a saúde pública dos londrinos, né, e dos britânicos de modo geral é tão grande, em virtude do isolamento, em virtude da solidão, que o governo britânico criou a Secretaria da Solidão. Isso é um cataclismo. Você tem que criar uma secretaria, um órgão público para tratar da solidão das pessoas, é porque, de fato, a gente anda muito longe do progresso moral necessário. Não é? Mas no Brasil aí a gente tem para as pessoas com depressão, tem o CVV, não é isso? Centro de valorização da vida, né? Então, um órgão particular, pessoas que se dedicam voluntariamente, né? Gratuitamente, tudo. E então, quando a coisa aperta um pouco mais, o governo aí, inteligentemente, cria um órgão para auxiliar as pessoas. Se existe a demanda, é necessário realmente criá-la. Se você ligou o rádio agora, você está ouvindo o programa Hora Espírita, hoje debatendo sobre o tema A Nova Era à Luz do Espiritismo. E você pode participar do nosso programa enviando seu comentário e suas perguntas aos debatedores. Para participar, você pode ligar ou enviar mensagem pelo WhatsApp da Rádio Chapecó, pelo número 20 49 12 12, ou pela internet, no Facebook da Rádio Chapecó, direto na live do programa. Hoje, nosso amigo Ayrton estará acompanhando as mensagens no Facebook e daqui a pouquinho vai passar para a gente as participações dos ouvintes. Nós queremos lembrar que se você perdeu algum dos nossos programas anteriores, não se preocupe. Entre no Facebook e acesse a página Hora Espírita Chapecó. Lá você vai encontrar todos os programas gravados para ver, rever sempre que você quiser. Dando sequência ao nosso debate, nossa próxima pergunta vai para o Ayrton. Ayrton, vendo então essas notícias de guerras, corrupções, degradação de valores culturais, morais e todo tipo, nas diferentes mídias que a gente tem, há quem diga que a sociedade está retrocedendo. Pergunta é verdade isso? Não deveríamos estar progredindo? No Livro dos Espíritos, Kardec, dentre tantas perguntas, faz uma sobre essa possibilidade do homem regredir, degenerar. E os Espíritos são muito claros e afirmativos, que o homem, por sua livre
vontade, ele pode estacionar. Ele pode não progredir como poderia, como existem as possibilidades no meio onde ele está, onde ele nasce, né? Onde nós nascemos e estamos vivendo. Família, Regredir, não. etc. Regredir, não. Retrogradar é o termo que ele utiliza. E se nós analisarmos a humanidade como um todo, né? A humanidade ela está sempre num processo constante de evolução. Claro que olha só, Mauri, se nós pensarmos, e o Josué usou o exemplo de Londres, vamos comparar Londres à África, à Etiópia. Existe muita diferença de evolução moral, intelectual e material? Existe, muito grande. E nós precisamos ter a certeza de que esses outros irmãos que hoje ainda estão um tanto quanto distantes, eles vão também passar por esse processo que Londres está passando. Quando? É a espiritualidade que tem esse tempo e esse controle na mão dele. Mas o que é importante a gente lembrar, olha só, desde o tempo que veio Jesus, nosso modelo e guia, tudo que ele ensinou, e a gente ainda tem tantos problemas, como você falou. As guerras, a corrupção, a degradação. E já fazem 2000 anos que ele veio. E ele explicou muito bem o que nós deveríamos fazer e como nós deveríamos fazer. Então, pensar que nós estamos regredindo em função desses acontecimentos, temos que lembrar também que a mídia, estamos aqui, né? No espaço e fazendo uso da mídia por meio do rádio, como você usou o termo. Infelizmente a mídia propaga muita notícia ruim. Se você pegar os próprios jornais, os programas televisivos, é assim, ó, muita coisa ruim, infelizmente, é propagada. Agora, se nós mudarmos o nosso ponto de vista e passarmos a atentar aos acontecimentos da humanidade voltados a ajudar o próximo, cara, todos os movimentos que acontecem em função para cuidados com a ecologia, com a sustentabilidade, ações humanitárias, os povos têm uma calamidade num determinado lugar, os povos, o mundo se une, encaminha pessoas para ajudar, encaminha suprimentos. Então, sim, existe muita evolução, ainda estamos distantes, precisamos, né? Nosso egoísmo, nosso orgulho nos faz muito individualistas, e isso nos trava a evolução. Isso pode nos fazer estagnar, mas retrogredir não. E estamos, sim, Mauri, estamos evoluindo. A passos, infelizmente, ainda muito lentos, mas estamos certamente evoluindo. Ayrton, lembrei agora de uma analogia que o Divaldo faz. Quando a gente olha para esse momento de transição que estamos passando, né, para a implantação desta nova era, nesta era de regeneração, a gente vê tanta coisa realmente que, na verdade, sempre existiu. O Divaldo diz assim, nós passamos a perceber melhor, a nos dar conta agora, porque esta é uma era de luz, não de trevas. Esta era uma era de luz. E quando a luz acende, a gente começa a enxergar a sujeira que tem dentro de casa. Exatamente. Se a luz está apagada, se a gente não está acordado, a gente não enxerga. Agora nós estamos enxergando. E é nosso papel limpar a sujeira que a gente fez. E isso é um grande sinal de evolução, esse nosso despertar para detalhes importantes, para olhar um pouquinho mais ao lado. Ainda tem muitas pessoas que não olham para o lado, quem está do lado e auxiliar, estender a mão. Mas, gente, a maioria... O Brasil tem mais de 35 mil voluntários que trabalham diretamente na atividade voluntariada o dia todo. Mas ninguém sabe disso. Ninguém noticia Pouco isso. divulgado. A gente deve se resguardar em relação ao pessimismo, né? Porque se a gente só olhar para essas notícias ruins, a gente começa a ter uma visão distorcida. Então, nos resguardarmos do pessimismo, porque às vezes a gente escuta ainda aquelas frases, né? Ai, esse mundo está perdido. E vai, claro. Mas esse mundo não está perdido porque Não. Jesus disse que nenhuma das ovelhas seria perdida. Né? Então, nenhum de nós está perdido. Nós podemos estar assim, em Acrescentando transição, mas também perdidos, mais não. uma reflexão, Mauri, olha só. Na Copa de 70 nós éramos em 90 milhões em ação para a Frente Brasil, né? Hoje nós somos em 220, mais ou menos, 200 e poucos.
Então, pense que assim, entre questão 70 para 2018 são 50 anos aproximadamente, 49. Nós mais do que dobramos. Chico diz que a cada em torno de 30 anos a população dobra. Se dobrou, mais do que dobrou a população, evidentemente que as possibilidades de problemas, de acontecimentos com o ser humano dobraram tudo junto, né? Então se noticia muito mais, se acontece muito mais, e hoje os nossos meios de comunicação também propiciam isso. Há 20, 30 anos, como foi falado antes, não se sabia em tempo real o que acontecia ali do outro lado. Hoje aconteceu, já está aqui. Então tudo isso nos causa uma impressão talvez distorcida do negócio. O importante é que você colocou bem. Nós não vamos voltar atrás. Nós estamos hoje vivendo a nossa melhor forma da nossa existência, mas tudo que a gente já trouxe das demais existências não se perde. Então, esse é o ponto. Bom, Ayrton, daqui a pouquinho você me diz aí as participações. Eu quero só dizer assim, você está ouvindo o nosso programa Hora Espírita. Ele vai ao ar todos os sábados, às 8 da manhã aqui, na Rádio Chapecó. E hoje estão conosco aqui a Pola, o Ayrton e o Josué. Ayrton, você já tem participações aí? Então, já temos muitas participações e já temos perguntas, inclusive. Agradecimento aí a Lídia, a Cirlei, o seu Nelson, Hélio. Temos aqui a Cat, a Vanessa também, Mona Lisa, Maria, Aline. Temos participação do pessoal, o Ailton Correia de Tubarão. Também agradece e diz que está aprendendo muito sobre a doutrina espírita com o nosso programa. A gente fica muito agradecido pela sua audiência, Ailton. Solange, seu João, Rogério. Tem pessoal aqui, Rogério Rodrigues, do Rio de Janeiro, também, a Tânia. Temos a Aline. A Aline, ela nos traz uma pergunta. Por que o homem, por exemplo, que tem doença psicológica, consegue expressar sentimentos através das redes sociais e tem dificuldade de ir a um psicólogo conversar? Olha só, ele coloca o problema dele pela rede social, mas ele não vai lá conversar com o psicólogo, o questionamento dela. Por que ele faz isso? Até onde vai a evolução do homem nesse sentido? Olha que importante essa pergunta. Vem bem de encontro àquilo que o Josué estava falando. Na era em que vivemos, a tecnologia aproxima pessoas distantes e afasta pessoas próximas. Às vezes a gente tem realmente essa dificuldade, Aline, de olhar no olho de outra pessoa, porque quando a gente olha no olho, nós estamos revelando de fato a nossa essência e quem nós somos. E para a gente fazer esse exercício de revelar quem nós somos para outrem, é um exercício de humildade. É um exercício da gente ter um pouco de autoconhecimento. Então é difícil. É difícil esse movimento. E na rede social você não tem esse contato humano. Você não tem essa troca, essa reciprocidade, essa empatia. Então o contato é diferente. Vocês concordam que o contato é diferente? Absolutamente. O esforço que a gente faz para falar para o outro que está do nosso lado e aceitar que o outro vai ouvir e daqui a pouco também nos ajudar é diferente. E eu vou aproveitar a oportunidade. Uma das atividades das casas espíritas é o atendimento fraterno, que é um momento de 15, 20, 30 minutos, onde as pessoas, e a gente recebe pessoas, todos os doutrinários, né, porque normalmente são feitos nos horários das exposições doutrinárias, onde a pessoa pode conversar com trabalhadores da casa espírita por esse período curto e receber orientações referente à sua dificuldade. Não é um tratamento psicológico, evidentemente, não é nada contínuo, mas que muitas pessoas, nos relatam que essa breve conversa auxilia bastante em relação a abrir a percepção sobre pequenos acontecimentos da vida. É sempre à luz da doutrina espírita. Claro. Rogério Rodrigues, inclusive, coloca aqui o link para quem quiser acessar sobre a Secretaria de Combate à Solidão em Londres. Ótimo, muito obrigado, Rogério. Obrigado a eles, os nossos ouvintes. Obrigado a todos aí pela participação e aos que mandam as perguntas, nós ficamos muito agradecidos. Mauri, se me permite, ainda na resposta da Aline, dar uma sugestão para a Aline, viu? Aline, se você conhece essa pessoa que tem essa dificuldade, se por acaso essa pessoa é um parente, é um amigo, e você tem notado essa conduta, seria interessante
partisse de você uma atitude positiva. Se for possível, Se a ela, for né? possível, claro, se for possível, convida ele para bater um papo, convida ele ou ela, essa pessoa, para bater um papo, entende? Quebra o gelo, porque talvez essa pessoa seja muito íntima, de dentro da nossa casa. Diz, E a gente não percebe, às vezes. exatamente, diz, olha, vem aqui, desliga um pouco esse WhatsApp, esse Instagram, esse Facebook, vamos bater um papo. Ou puxa um assunto, de modo, vai você tangenciando o assunto e quebra esse gelo, né? Essa é a caridade que a gente chama de caridade moral, que é às vezes a caridade mais Escutar o valiosa. outro. Escutar, dar um sorriso, oferecer a mão, oferecer um ombro amigo. Quem sabe ele não se abre contigo, ou ela não se abre contigo. E né? pode ser um momento de grande De diferença. grande diferença. Então, Aline, olha, talvez pode ter uma oportunidade para ser aí um agente de paz e um agente de agregação dentro da sua casa, ou da sua comunidade, ou da sua relação de amigos. Eu lembro que nos Estados Unidos, muitos dos atentados, crianças, adolescentes que vão no colégio, pegam a espingarda do pai, fazem todas aquelas, né, aquelas coisas de assassinar pessoas, eles colocam antes na rede social. Só que ninguém dá bola. Então, ficar atento também ao amigo que está se abrindo para a rede social é um ato de caridade. Todos nós damos sinais. Exatamente. Esses são sinais. São 8h28. Se você quer mandar o seu recado, ligue ou envie uma mensagem para o telefone 2049-1212, que também é o WhatsApp, ou vai no Facebook, lá você acessa a live da página da Rádio Chapecó e manda a sua pergunta. Paula, o que seria essa nova era, à luz do Espiritismo, para a humanidade terrestre? Essa é uma excelente pergunta, porque para a gente conseguir entender a nova era, nós precisamos entender de onde nós partimos. E isso é uma das coisas mais bonitas que eu vejo no Espiritismo, que a gente consegue entender de onde viemos, por que estamos aqui e para onde nós estamos indo. Filosofia. Conseguimos também, através do Espiritismo, congregar a ciência, a filosofia e a religião. E eu, como bióloga de formação, devo concordar com Darwin, quando ele diz que as espécies evoluem, né? A teoria da evolução de Darwin traz elementos científicos fantásticos e que a religião não pode negar. O que E não denigra em nada o ser humano. Em nada. Absolutamente. A gente aceitar que o ser humano evolui não faz de Deus maior nem menor. O ser humano no sentido Ao material, contrário, né? faz de Deus maior. Porque, veja, Sim. ele é tão sábio que ele nos permite evoluir. Ele não nos cria prontinhos. Então, tudo na natureza progride. Se como biólogo eu concordo com Darwin, como espírita eu concordo que Deus é o supremo arquiteto de tudo isso. Porque a ciência e a religião, elas precisam caminhar juntas. Não mais se distanciar. As duas são obras divinas, não são? Então, a nova era, ela nada mais é do que o progresso, a evolução do nosso planeta, como Josué falou, de provas e expiações para a regeneração, e da humanidade que a povoa, que povoa o planeta Terra. Mas a Terra em si, enquanto planeta, não pode progredir materialmente se a população que aqui está, se a humanidade não progride. Então é preciso entender que o progresso do nosso planeta caminha com o progresso do homem que o habita. E se a gente for pensar na alma humana, logo que nós fomos criados, e logo que nós ganhamos a possibilidade de encarnar como humanos, em mundos primitivos, como era a nossa casa? Em mundos primitivos. Era uma casa adequada à alma humana que o habitava. Então, os mundos primitivos são mundos muito rudes, onde a alma humana começa a dar os seus primeiros passos. É como se fosse, assim, fazer uma analogia com a educação, é a creche. É a educação infantil. Mas aí, conforme os humanos vão evoluindo, os mundos também progridem. E daquele mundo primitivo passamos a ter, então, uma nova escola, que é o mundo de provas e expiações que nós vivemos. E essa escola é o ensino básico, o ensino fundamental e o ensino médio. Aqui nós também estamos aprendendo. E no mundo de provas e expiações, nós passamos a ter mais responsabilidade. Passamos a ter as provas e passamos a expiar aquilo que a gente fez de equivocado no uso do nosso livre-arbítrio. Mas chega o tempo em que os alunos continuam progredindo. E aí nós queremos avançar. E nós vamos para um mundo melhor do que o de provas e expiações. Vamos para um chamado de regeneração. Isso que nós estamos falando está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, quando Santo Agostinho explica da progressão dos mundos. E ele chama a atenção que Jesus já havia dito isso de outra forma, porque ele não podia dizer tudo na época dele.
Como que Jesus vai chegar e dizer pra gente que existem muitos planetas, que há muitas moradas na casa do Pai? Mas ele não podia dizer que essas moradas eram os diferentes planetas que estavam em diferentes estágios. Porque não havia a física, a astronomia na época do Cristo desenvolvida como hoje nós temos. Mas hoje nós podemos entender que sim, há muitas moradas. E que essas moradas elas são adequadas à população que as habita. Nossa morada planeta Terra está progredindo. Vamos para a universidade agora, vamos para a faculdade. Mas na faculdade ainda tem prova. Então a humanidade que entra nesse período de regeneração, como o Mauri falou no início, vai ter uma tendência maior ao bem. Mas isso não significa que nós seremos perfeitos. Nós ainda passaremos por provas. Nós ainda teremos que aprender muito. A nova era ela traz, como já foi dito aqui desde o início do programa, esse movimento de despertar do homem novo, da gente passar a dar mais valor para aquilo que é de fato importante, moralmente falando, espiritualmente falando, e se desapegar das coisas materiais. Já está acontecendo esse processo. As pessoas já estão despertando. Então é importante que a gente veja isso. A nova era é este momento, esse estágio de regeneração em que a humanidade tornar-se-á mais fraterna, mais caridosa, que conseguirá fazer este movimento evolutivo espiritual. O Ayrton queria... Sim. No início, o Mauri falou sobre cataclisma, e você está falando sobre povos e mundos, né? Mundos habitados, né? A escala dos mundos habitados, os espíritos nos ensinam sobre a escala dos mundos. Chico, no livro Entrevistando Chico Xavier, ele nos deixa muito claro sobre a orientação de Emmanuel. Ele fala sobre os períodos de transição das raças, e que esses períodos de transição das raças, eles demoram milênios. E ele dá dados. Em torno de 28 mil anos é o período de cada raça. E não é que dá 28 e termina e no primeiro milênio seguinte já extingue-se todos os anteriores e começa os próximos. É gradual. É gradual. E é muito gradual. Sutil. E a Terra passa junto pelas mudanças geológicas. Porque a nossa casa planetária, como o Josué falou nisso, ela está viva. Deus criou o mundo, mas não existe nenhum lugar que diga que ele já concluiu essa criação, que está pronto. É constante transformação da casa planetária. O calendário maia é um calendário de 28 mil anos. Mera coincidência. Né? Então, e olha só, a nossa faixa etária, agora a expectativa de vida do homem está perto da beirando dos 80 aí, né? Com graças a toda a nossa evolução tecnológica, da nossa medicina. O que é 80 anos? O que é 80 anos, gente? Se nós pensarmos em evoluções seculares e milenares. Então, vão acontecer muitas movimentações físicas na casa planetária, como sempre teve. Faz parte do pacote. Entendeu? Agora está saindo uma fenda nova lá na África que vai dividir lá, vai criar uma área nova lá, um continente novo lá. Já está lá a fenda abrindo lá. Já tem uma previsão para não muito distante. Isso é natural. Agora o que nós precisamos é começar a abrir os nossos continentes internos aqui e deixar para trás algumas coisas e fazer este acompanhamento. Olha, esses dias eu até falei com a Pola, uma coisa importante. Se cada um de nós tivesse a consciência que daqui, a criança que está nascendo agora, nesse segundo no hospital, em qualquer parte do planeta Terra, e mais todos os quase 8 bilhões e poucos de habitantes, daqui 100 anos, todos estarão mortos. Todos. Haverá uma nova geração daqui 100 anos. Será que não dá para fazer um pacto dos 100 anos e vivermos em paz? Esses 8, 9 bilhões de pessoas nesse planeta que tem a oportunidade de respirar o mesmo ar no mesmo instante? Esse é um detalhe que a gente não se apercebe. Qualquer um nesse planeta, esses 8, 9 bilhões, são nossos irmãos respirando no mesmo momento, o mesmo ar, no mesmo planeta, sob a bênção de Deus. É isso. É isso. A gente tem que aprender
a amar. Enquanto a gente só aprender coisas técnicas e científicas, ótimo, progrediremos. Mas até que a gente não aprenda a amar, Amar a o gente vai semelhante. ficar patinando. E falando em coisas técnicas e científicas, nós temos uma pergunta aqui, me permita, Mauri, por favor. Por favor. Rogério Rodrigues. Sim, senhor. Com a tecnologia acessível nas mãos de todos, vocês acreditam em atendimento fraterno online, por exemplo? Olha que bacana a pergunta dele. Obrigado, Rogério. Entendo que o melhor é estarmos com os nossos irmãos nas casas espíritas, mas a provocação aqui é para essa nova geração que é 100% conectada. Vocês acreditam que a doutrina precisa estar disponível em todos os meios e canais? Pula. É importante a divulgação, sem Absolutamente. dúvida nenhuma. Uma coisa não substitui a outra, né? Ao contrário, complementa e viabiliza. Né? Porque, justamente, Rogério, olha só. Ele avançou um pouquinho aí, Avançou né? bastante no É. caso aqui, né, Rogério? Gostamos, inclusive, já deu a ideia pra gente aí, Rogério. Olha A gente ali. já precisa se pensar em aplicativo, espírita, etc. Né? Já Só peguei colocar- a tua ideia. Se hoje é possível uma pessoa ser operada, tá aqui no Brasil, e ser operado por um médico lá na Inglaterra, através de computador, Imagine. não sei, não. Ele colocou uma coisa bem futurista, que talvez não seja tão futurista Mas assim. já acontece, Daqui se a nós pouco. formos pensar no trabalho, que não é atendimento Existem fraterno. profissionais que fazem atendimento na área psicológica e vários atendimento. Gente, Online. o próprio CVV, o que é o CVV? O CVV é. É. O que é o CVV? Ainda é via não é o fone, não é? acolhimento? Não é o acolhimento? Ainda é via fone, Via certo? telefone. Então veja, É. o próprio CVV já tem esse movimento de fazer esse atendimento, de Uhum. conversar com as pessoas através de um meio de comunicação. A internet é outra ferramenta de comunicação, assim como o telefone. Então, as coisas vão progredindo e a gente vai usando as ferramentas, sim, Interessante positivamente. E é bacana, a gente precisa pensar nisso. É uma coisa realmente presente. E tem muitas pessoas que vão passar a existência toda sem ouvir nada sobre o espiritismo. Ou sobre outras religiões, inclusive. Não só estamos aqui representando o espiritismo, né? Mas todas as religiões têm que pensar nisso, porque quanto mais nós levarmos os ensinamentos do Cristo, que é o que as religiões habitualmente levam, para um número maior de pessoas, estaremos acelerando esse processo de evolução, e cada vez mais melhorando a nossa casa planetária, a nossa vida, dentro daquilo que você falou, Mauri. Tentando todos, né, na casa planetária, viver como irmãos. E o Brasil, então? Vamos perguntar para o Josué. Qual o papel do Brasil nessa transição, nessa nova era? Olha, meus amigos, o Brasil tem um papel destacado no concerto das nações, como diz, como a gente colhe da literatura espírita, e nós vamos explicar o porquê. Existe uma obra belíssima, uma obra de grande vulto na literatura espírita, que se chama Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ela foi ditada pelo espírito Humberto de Campos, né? O mesmo Humberto de Campos, claro, em espírito, mas quando encarnado, um grande jornalista do Rio de Janeiro, membro da Academia Brasileira de Letras e tal. E tem uma polêmica, depois ele assina como a Irmão X, Como certo? Irmão X, Tá. mas o Irmão X, quem lê literatura espírita e vê os livros de Irmão X, é o mesmo Humberto de Campos. E ele traz nesse livro uma revelação muito importante do papel do Brasil no processo de evangelização. E esse livro está disponível no YouTube, se eu não me engano, você clica lá, você Sim, ouve. Se não gosta de ler, exato. você ouve o livro inteirinho. Exatamente. áudio, E quem quiser procurar o livro nas casas espíritas, se não quiser comprar, tem para empréstimo. Quanto é que custa? Não tem dinheiro para pagar o empréstimo. É de graça. Não tem problema nenhum. Isso aí a gente consegue obter esse livro facilmente. Mas é um livro belíssimo. Que ele diz o seguinte, que a árvore do Evangelho, Mauri, foi transplantado da Palestina para o Brasil. Notem, nossos ouvintes, o seguinte: o Brasil é um país que tem características diferenciadas no ponto de vista da religiosidade. Com alguns poucos problemas pontuais, todos os brasileiros, de modo geral, a grande maioria, convivem muito bem nos diversos aspectos religiosos. Nós não temos guerras religiosas, nós não temos segregação religiosa. Judeus, protestantes, católicos, muçulmanos, espíritas convivem muito bem, não é? Então o Brasil tem esse papel destacado, um papel importante. E vamos pegar do ponto de vista do espiritismo, então. Vejam só, o espiritismo surgiu na França do século
XIX. Mas hoje a maior nação espírita do mundo é exatamente o Brasil. De aproximadamente 15 mil casas espíritas, ou centros espíritas que nós temos no mundo, Mauri, desses 15 mil, 14 mil estão no Brasil. Ou seja, o espiritismo, ele transfundiu-se, né, da França para cá, né? Então, note, e o brasileiro é um país, é um povo solidário, é um povo fraterno, é um povo humano, apesar do que a gente tem visto por aí, da violência em grande escala, mas aqui nós já destacamos que a mídia só destaca aquilo que é negativo, não é? Então, esta obra nos diz o seguinte, que aqui no Brasil está transplantado, portanto, a árvore do Evangelho, e o papel do Brasil é extremamente importante no ponto de vista da religiosidade. Vejam que nós tivemos aí um homem como Chico Xavier. Chico dividiu o espiritismo em dois momentos, antes de Chico e depois de Chico. Quantos exemplos eles nos dão? Quantos livros? Quantos livros, quantos exemplos? 423. Né? Nós temos homens como Divaldo Pereira Franco, né? que é considerado um benfeitor da humanidade em vários países. Então, sem dúvida nenhuma, meus amigos, e se nós estamos encarnados no Brasil nesse momento, é importante que nós peguemos esse bonde da espiritualidade. Aproveitemos essa oportunidade, né? Não é por acaso que nós estamos aqui. Exatamente. Aproveitemos esse bonde da espiritualidade, ou seja, de buscar esse homem novo, não é? De fazer ele se despertar de consciência. E só para concluir a minha fala, ainda aquilo que o Ayrton falava na fala anterior, né? As considerações dele, a questão da nova era, meus amigos, não é exclusividade dos espíritas. Tá? Bem lembrado. A pessoa pode dizer, não, então para eu estar de acordo com a nova era, para eu embarcar no bonde do mundo de transição, para eu buscar esse homem novo, eu preciso ser espírita? Não. Toda aquela pessoa que se pretenda a fazer o bem, a amar, isso não precisa de rótulo religioso. Jesus não tinha religião. Jesus não fundou uma religião. Jesus deixou um legado, deixou uma obra. Entende? Então, o protestante, o judeu, o budista, o católico, que esteja de acordo com a mensagem evangélica do amor, do perdão, da solidariedade, da fraternidade, ele está sintonizando com os novos tempos. Certo? Sabe por quê, Mauri? Porque no frontispício do Evangelho segundo o Espiritismo, lá naquela frase que abre o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz, fora da caridade não há salvação. Ele não diz fora do Espiritismo não há salvação. Então não é o Espiritismo, não salva ninguém. Veja, o móvel maior é a caridade, que se confunde com o amor. É porque a caridade, na verdade, é o amor praticado. O amor praticado. Então, meus amigos, não precisa ser espírita necessariamente. Se quiser, a gente vai ficar feliz, né? Porque nós estamos espíritas e divulgamos essa doutrina que relê o Evangelho de modo lúcido, de modo vivo, de modo simples, restaura no Evangelho a sua pureza, a sua beleza, não é? Mas todos independentemente de religião, podem embarcar no bonde na nova era. Na verdade estão, né? Estamos todos. Exato. Fala, pô. Quando a gente pensa assim no papel do Brasil, o Rossandro Klinge, que é um palestrante espírita também, ele faz uma analogia bem importante. Ele diz assim, cada nação tem o seu papel, certo? O Brasil tem esse papel acolhedor, fraterno, de auxiliar na regeneração e muitas vezes na restauração da fé das pessoas. Se nós olharmos para o símbolo do Brasil, é o Cristo Redentor. É símbolo do que o Cristo Redentor? Ele está com os braços abertos para acolher aqueles que nesta nação encarnam, buscando o seu evangelho de amor. E o evangelho do Cristo não é uma religião, de novo, como já falamos. Quem busca o evangelho do Cristo busca pôr em prática aquilo que ele ensinou. E veja que o Brasil, somos descobertos em 1518 anos. E se nós pararmos para pensar, tudo que você acabou de falar, Josué, aqui convivem vários povos, de vários lugares, de várias crenças. Cara, e essas não são as nossas causas dos problemas que a gente tem por aí. Os problemas são outros, as causas são outras. Certo? Agora,
E os lugares onde veio Jesus, que já se passou 2018, e continua graves conflitos. A Palestina. E o velho mundo, porque as raças anteriores e a evolução material muito, a própria Europa, muita, mas onde acontece em grande... No Brasil nós temos um suicídio para cada um número de X de pessoas, e esses países que já vivem há milênios, foram os povos antigos, da antiguidade, tem 20, 30. A própria Suíça, que é um país extremamente avançado, a Suíça É um dos índices maiores, né? um dos maiores índices. Do suicídio. Japão, porque a nação mais avançada do ponto de vista tecnológico, maiores índices de suicídio, né? O materialismo leva muito a pessoa a desesperar-se. Ayrton, alguma pergunta? Temos várias participações, Antônio, Edson, a Cirlei. O Antônio Nascimento, aqui de Barra da Barra, na Bahia. Nossa, Né? Muito bom. A Kathleen diz assim, olha que legal. Já, Rogério, escuta lá. Ouço várias vezes quando preciso e não posso ir à casa espírita o passe virtual da equipe Bezerra de Menezes. Não é a nossa equipe Bezerra de Menezes aqui, a Sociedade Espírita aqui de Chapecó, mas é algum, porque tem várias Bezerra de Menezes pelo Brasil, que está disponível no YouTube. Penso ser tão válido quanto o presencial. Olha que Muito importante bom, aí, hein? Kate. Quem não pode ir, quem é adoentado ou alguma coisa assim, não teve tempo, então tem Pode essa acessar dica, a né? internet. Isso. Se eu não me engano, é do Centro Espírita André Luiz de São Paulo, o passe virtual. Bom, pode ser 2 também, porque ela falou Bezerra, então pode ser que tenha 2 endereços no YouTube. Seu Nelson diz para nós aqui, ó, tem que lembrar que os judeus ainda estão aguardando a vinda do Messias. São justamente as crenças, né? Que não significa que determinadas crenças têm que nos dividir, nos afastar. Temos que respeitar. E é isso que acontece muito aqui, graças a Deus, na nossa pátria, coração do mundo, pátria do Evangelho, e que a gente se respeita as concepções, respeita as crenças, e a gente consegue andar juntos e fazer realmente uma conduta como tem que ser. Ayrton e Mauri, pessoal, só me ocorreu uma coisa agora bem importante, bem próximo de nós, muito próximo de nós, para os ouvintes. É importante ter divulgação. No Natal desse ano, aqui em Chapecó, teve uma iniciativa aqui da Prefeitura de Chapecó, uma iniciativa nova. Na abertura do Natal, foi optado por deixar de lado o Papai Noel. E como é que foi essa abertura, Mauri? 5 representantes das diversas religiões. Então estava lá um muçulmano, um protestante, um luterano, um católico e um espírita. Representado pelo Ayrton. Não, pelo Não? Josué. O Ayrton participou Eu fui no evento Arena da Chapecoense. na Da Arena Chapecoense. na Arena Que Condá. também foi uma Na Arena inovação. Condá. Exato. Então, veja, se não é um exemplo, 5 religiões, todos os segmentos religiosos, ou a maioria deles, os mais representativos em números além do representante da Umbanda também, né? Então, é um exemplo nosso, muito significativo, em que quantas partes do mundo a gente consegue fazer isso, gente? Reunir 5 ou 6 segmentos religiosos para celebrar o Natal, não é? Importante. Então, o Brasil é diferenciado. é algo Esse é o para nosso se refletir, papel. não é verdade? Então queremos, é claro, agradecer a participação dos nossos ouvintes, né? E dizer que a gente está ainda aguardando as perguntas do pessoal aí. Pode mandar. Todas essas perguntas, né, elas são respondidas sempre à luz da doutrina espírita, e se não der tempo, a gente responde depois individualmente no final do programa. São 8 horas agora e 51 minutos e queremos lembrar que temos o nosso patrocinador, a Escala Construtora, mas também convidar a você, né, quem quiser participar, ser um patrocinador do Hora Espírita, entre em contato aí com a gente. Pode ser nas casas espíritas, pode ser até ligando aqui direto na rádio e colocar, né, o seu desejo para os diretores das casas espíritas também. Então queremos agradecer e ouvir junto com você, ouvinte, o recado da Escala Construtora.
A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Muito bem, estamos de volta com o Hora Espírita e o tema de hoje é a nova era à luz do Espiritismo. O debate está interessante. Ayrton, tem mais alguma participação antes da pergunta para a Paula aqui, por gentileza? Tem o Rogério, está bem participativo hoje, agradecemos muito. Ele coloca aqui que no Rio de Janeiro tem Leon Denis, que transmite suas palestras e demais eventos tudo ao vivo, online. E ele acredita muito nesse modelo e também que ele assiste palestras em um canal de Kardec no YouTube dos Estados Unidos. É interessante a diferença quando o Josué fala que pessoal, não precisa ser espírita, mas se quer ser espírita é bem-vindo. A diferença que a gente pode dizer, olha, a diferença que existe entre o espiritismo e as outras religiões cristãs é a reencarnação. O espiritismo diz, olha, a reencarnação faz parte, nós somos imortais e temos que progredir sempre, porque essa é a lei. E Jesus não veio mudar a lei do Antigo Testamento, ele diz isso em várias passagens, que é amar a Deus, a primeira, amo o próximo, a segunda, e até tem aquela passagem do quem é meu próximo, né? Porque muitos tinham duas facções. O próximo é aquele que é da minha área aqui, o meu timinho e tal, do meu país, e a outra, naquela época, é universal, o próximo é qualquer um. Então, se você puder, até encontra isso também facilmente na internet ou no YouTube, para tirar essa sua dúvida. Então, a única coisa que a gente pode dizer, a gente realmente tem essa pequena diferença, que é o progredir sempre, espíritos imortais, com várias oportunidades na carne, para progredirmos. E então, a gente vai pedir para Paula, essa oportunidade na carne para esses pequeninos que estão chegando cheios de sabedoria, já aprendendo a lidar com a internet, já sai do hospital fazendo aquele dedinho de mudar e olhar e tal na internet. Como é que é isso? Como é que nós, da geração antiga, vamos lidar com essas inteligências? Olha que bacana, né? A gente que tá no meio espírita, ou mesmo quem não é espírita, acaba ouvindo falar que essa nova geração já é uma geração diferente, parece que eles já vêm com algumas qualidades, com algumas características. E sim, de fato, né? As gerações que se sucedem, né, são sempre melhores, sempre trazem algo a mais para agregar aquelas que já estão. Então, sempre há uma mudança, sempre há esse progresso. E esta nova geração que vem aí, vem para nos auxiliar nesta transição que nós estamos falando. Porque a nova era, ela será instalada, ela será concretizada mais adiante. Nós estamos vivendo agora um momento de transição. E nesta transição, Kardec fala num livro que é uma das obras básicas. A gente fala muito do Evangelho e do Livro dos Espíritos, né? Mas tem outras obras, entre elas a Gênese. E no final da Gênese, no capítulo 18, Kardec vai falar exatamente sobre a nova era e sobre a nova geração, né? Essa geração que vem. Kardec compara o nosso planeta a um regimento militar. Ele diz assim, bom, esse regimento está sendo chamado para uma nova ação. Então, os que estão aqui neste regimento são convocados a se melhorarem, a se prepararem. Mas sempre tem aquele soldado rebelde que é insubordinado. Esse soldado rebelde, ele não terá mais a oportunidade de ficar nesse regimento, ele será encaminhado para um outro regimento. E esse espaço que se abrir-se-á então para receber novos soldados, que já foram capacitados e que vão contribuir com o atual regimento. Acho que a gente consegue entender através dessa pequena história que o nosso planeta está recebendo sim novas pessoas, uma nova geração que vem para contribuir, e da mesma forma também há entre nós aqueles que não querem e que também serão convidados a habitar uma casa própria ao seu estágio evolutivo. Então a nova geração ela vem para ajudar, mas nós temos um papel muito importante nessa história. Como o Mauri falou, são crianças. E crianças são como uma argila que deve ser moldada. A gente não pode pensar que a nova geração vem pronta e acreditar que eles podem, assim,
crescer e se educar por si mesmo. Eles precisam de nós, enquanto antiga geração, para educá-los. A gente não pode jamais pensar que as crianças que vêm são melhores do que nós e pensar que elas sabem mais do que nós. Não. Os pais têm responsabilidade de educar. E moralmente, principalmente, né? Nós falávamos aqui na chegada, né? Eu e Josué. Os pais hoje se preocupam muito em pôr o filho no inglês, no futebol, na música. E que esse filho cresça e se desenvolva intelectualmente. Mas um dos grandes erros que a gente precisa chamar a atenção é que os pais precisam entender que é preciso investir também tempo, recurso na evangelização dos seus filhos. As casas espíritas têm evangelização infantil, assim como tem o atendimento fraterno, assim como tem o passe, assim como tem tantas atividades, todas gratuitas. Basta que os pais tenham essa disposição de levar seus filhos para aprender sobre Jesus. Outras igrejas também têm. E é preciso que as crianças sejam educadas à luz do Evangelho do Cristo. Você falou do Divaldo. Divaldo também num programa de perguntas e respostas lá, ele diz assim, ele estava respondendo para um grupo de jovens. Ele falou assim, porque ele tem já 92, 93 anos, né? Ele falou, casem logo, porque eu quero reencarnar no berço espírita. Porque, claro, ele, né, como uma das nossas referências espíritas. Lembrando, né, Paula, doutrina espírita é um dos nossos pilares, reencarnação. E esta geração, essas crianças que vêm, sim, muitos espíritos estão sendo deportados para outros mundos, muitos estão sendo trazidos, mas muitos somos nós ontem. A maioria. Aprendemos aqui pelas dores e pelas alegrias, aprendemos no mundo espiritual e futuramente, logo ali na frente, nós mesmos estaremos de volta aqui, ainda por muito tempo. A gente não reencarna uma vezinha só, depois segue o barco e vai para outro. Não é bem assim, a gente reencarna na Terra por milênios. A espiritualidade deixa muito claro. Então, nós somos os construtores desse futuro. Ayrton, para encerrar a participação no Face, por favor, mais alguma? Rogério agradeceu aqui, o seu Antônio também participando. A princípio é isso, mas tivemos muitas participações. A Clear também deixa uma mensagem, eu diria que tem muito trabalho e poucos trabalhadores na construção de uma nova era. Precisamos ajudar fazendo a nossa parte. Despertar para essa construção ajudaria muito na cura das enfermidades, principalmente as enfermidades morais, né, Clear? Às vezes pessoal de cada ser, e tudo ficará mais leve, como a gente sempre fala. Cada um tem as suas condições e a sua responsabilidade. E nós temos, sim, condições de fazer ficar tudo muito melhor. Para encerrarmos, uma frasezinha de cada um sobre qual o papel do Espiritismo na consolidação da nova era. Uma frasezinha, bem rápido. Papel do Espiritismo, qual é? Esclarecimento. Esclarecimento, abertura da percepção para uma convivência de amor, de luz e de paz. Fazer de cada um elemento construtor da paz. Fora da caridade não há salvação. O meu recado é o exemplo. O exemplo. Seja o exemplo. Seja o exemplo. Queridos amigos, nós não temos a pretensão, é claro, de esgotar um tema como esse, né? Afinal, a nova era vem sido falada há muito tempo. Vamos falar muito dela. Levaríamos, muitos programas. Mas gostaríamos de indicar ao ouvinte que se interessa pela doutrina espírita e deseja conhecer um pouco mais. Ayrton, pode nos dar a relação das casas aí rapidamente, os endereços? Em Chapecó nós temos 6 casas espíritas federadas, Sociedade Espírita Bezerra Menezes, Leocádio José Corrêa, que está no bairro EFAP, Nosso Lar no bairro Santa Maria, Seara da Caridade e Gotas de Luz na região do Pinheirinho, do Presidente Médici, e Amor e Caridade na região aqui do Palmital. Certo. Então, olha, nós tiramos aqui para encerrar uma mensagem final, adaptamos, na verdade. Quem quer ouvir uma palestra, São Chegados os Tempos. São Chegados os Tempos, feita por Haroldo Dutra Dias, está no YouTube, e vamos destacar do minuto 59 e 42 segundos em diante o seguinte. Ele fala lá sobre os problemas, sobre as pessoas que ainda não despertaram para o bem. E ele diz assim: como ensinou Jesus a Mateus, quem governa o mundo é Deus.
Ponto. Aí ele pergunta, e nós? E nós? Qual é o nosso compromisso com essa nova era? Aí ele diz, ó, temos um compromisso espiritual e intelectual com a nova geração. Com essa nova fase, para onde a humanidade se destina, permaneceremos em prece. Olha que importante. Para não perdermos o quê? A conexão com as fontes superiores da espiritualidade. Gente, a gente não pode perder esse contato com a parte espiritual. Permaneceremos no trabalho digno e no cumprimento do nosso dever, para que o nosso verbo, para aquilo que a gente fala, né, não seja apenas um sino que ressoa. Não, são preciso ações. Mas para que a nossa vida seja um exemplo, não de perfeição, não queiramos ser perfeitos, né? Mas que tenhamos dignidade e permaneceremos na defesa dos nossos valores. Defesa pacífica. Pacífica. Porque o bem, ele conclui com um bom mineirês dele, cabeça baixa e comendo mingau pelas beiradas. Ou seja, ele deve ter dito, com humildade e paciência. O bem se faz com humildade e paciência. Com essa mensagem, nos despedimos, agradecemos a presença de cada um de nossos convidados hoje. Obrigado, Pola, Ayrton e Josué. Muito obrigado a vocês. Obrigado. Obrigado, um abraço a todos. Obrigada, bom fim de semana. E a você, nosso querido ouvinte, nosso muito obrigado. Desejamos um ótimo final de semana, com muita paz e muito amor. Nos encontraremos no próximo sábado, às 8 horas da manhã, com mais um programa Hora Espírita aqui na Rádio Chapecó. Um abraço, fiquem com Deus e até lá. Você ouviu pela Rádio Chapecó Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Convidamos você para nos ouvir todos os sábados a partir das 8 horas da manhã. Tenha um excelente final de semana, com muita paz e harmonia. Você está ligado na melhor, a rádio da Grande Chapecó. É amiga da gente, sempre com a gente, e assim eu vivo mais contente. Você está ligado na melhor, número 1 é a rádio.